Olá pessoal, meu nome é Guilherme Pérez e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E bem, o vídeo de hoje a gente vai falar sobre sentidos constitucionais, um tema bem teórico, mas acredite se quiser, é bem cobrado e eu vou te explicar o porquê ao longo do vídeo, beleza? Mas antes disso, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha aí com seus amigos. Vão ajudar a crescer esse canal, né? Espalhar ainda mais conteúdo sobre direito constitucional. Como eu sempre digo, vídeo novo aqui no canal todos os dias ao meio-dia. E se você quer me acompanhar um pouquinho mais minha vida pessoal, né, rotina de um estagiário em um escritório de advocacia, me segue lá no Instagram, Guilherme Peritos. Beleza? Vamos partir aqui para a tela do computador para a gente adentrar a fundo nesse tema. Bem, sentidos constitucionais, como eu disse, é um tema bastante teórico, né? Pouco, não, ele é totalmente teórico, tá? Mas é importante porque é com base nele que a gente vai entender outros conteúdos. Quando a gente fala de sentido, a gente vai dividir ele em seis, tá? Sentido sociológico, sentido político, sentido jurídico, sentido culturalista, sentido material e formal. Material e formal a gente geralmente trabalha junto, a gente não vai dividir eles não. Bem, quando a gente trata do sentido sociológico, a primeira pessoa que tem que vir na sua cabeça é Fernando Lassalle. Vou até marcar aqui para você, ó. Ferdinand Lassalle. Ele quem teorizou esse sentido para a Constituição, ou seja, segundo o que ele diz, né, a Constituição ela só seria legítima se ela tivesse um poder social, ou seja, ela teria que representar a vontade do povo e teria que ser aceita, caso contrário seria apenas uma folha de papel. Imagine que fosse promulgada ou outorgada uma Constituição que ninguém tivesse conhecimento, ninguém respeitasse, até poderia ter conhecimento, mas não respeitasse porque afronta, né, a moral daquela sociedade, os costumes, os ideais religiosos e por aí vai. São diversos fatores que devem ser levados na hora de elaborar esse texto. Então, caso ele não fosse aceito, ele não seria uma constituição, ele seria apenas uma folha de papel. É mais ou menos isso que Fernando Lassalle quer nos dizer. Então, deixa eu representar aqui. Então, deixa eu anotar aqui para você. Eu teria que representar a vontade do povo. Esse aqui eu acho que é o mais interessante, ó. E sentido político, a gente já fala aqui de Carl Smith. Lembra desse nome? Porque às vezes a questão pode cobrar o nome. Tá? Segundo ele, a Constituição seria uma mera decisão política, ou seja, decisão do poder constituinte. Tem aula aqui completa sobre o poder constituinte, então dá uma procurada aí no canal. Tá? Estruturando assim os órgãos do Estado, direitos individuais, etc. Ele diferenciou a Constituição de lei constitucional, que seria para regular os demais assuntos para a estabilidade jurídica. Explicando de uma maneira mais informal, o que Carl Smith quis dizer que a promulgação ou outorga de uma Constituição dependeria apenas do poder político, não dependeria da sociedade, da vontade do povo, nada disso. Os órgãos políticos que deveriam decidir se iriam promulgar uma nova ou não. Beleza? É resumidamente isso. Então, marcar aqui ó, seria uma mera decisão política. Sentido jurídico, e aqui você precisa prestar muita atenção porque esse foi o modelo adotado pelo Poder Constituinte originário de 1988. Meu Deus, que termo é esse, cara? Tudo isso para explicar que o sentido jurídico é o adotado pela nossa Constituição. É. Bem, ele foi criado por Hans Kelsen, tá? Essa teoria. E segundo ele, a Constituição seria a realização da vontade do homem, sendo assim a norma jurídica positiva suprema. Isso aqui é a norma jurídica suprema, que daria validade para todas as outras demais inferiores. E dessa teoria surge a famosa pirâmide de Kelsen, provavelmente seja estudou isso na faculdade, né? Que coloca a Constituição no topo e o resto nas partes inferiores. Tendo assim uma hierarquia vertical. E esse foi o modelo adotado pela nossa atual Constituição. Bem, isso aqui, por mais que eu falei que fosse um conteúdo bem teórico, mas você consegue ver no dia a dia, né, a Constituição lá em cima e todas as normas aqui embaixo. E o que contraria a Constituição é inconstitucional. Facinho, facinho. Sentido culturalista, cara, isso aqui não é muito cobrado, não é até nem muito estudado, mas é interessante você ver aqui. Tá? Quer dizer que a Constituição é formada por normas fundamentais com base na cultura de um país ou região, podendo transformar elementos históricos, sociais e até espirituais. Então, vou marcar aqui, ó, formada por normas fundamentais com base na cultura, só com base na cultura, né? Já dá para entender bem. Vou marcar aqui, ó. E por fim, temos sentido material e formal, e agora você vai entender por que a gente trabalha eles junto, porque as duas dizem respeito à norma em si, ou seja, aquelas normas ali dentro da nossa Constituição.
Do ponto de vista material, o que importa é o conteúdo, ou seja, falou em material, a gente lembra do conteúdo. Opa, deixa eu marcar aqui. Conteúdo. Ou seja, para uma norma ser considerada constitucional, ela deveria definir sobre regras estruturais da sociedade e dos órgãos. Ou seja, ela deveria tratar de temas relativamente importantes, né? Assim, como exemplo, regras estruturais da sociedade, órgãos do Estado, etc. Ou seja, no sentido material, para a norma ser constitucional depende do conteúdo dela. E aí já diferencia também do formal. Porque no formal, basta ela estar dentro da Constituição. Eu até coloquei, ó, do ponto de vista formal, para uma norma ser constitucional, basta ela estar dentro da Carta Magna, né? Que eu coloco aqui, ó. Basta ela estar dentro da Carta Magna, que é sinônimo de Constituição. Então, essa é a diferença. Provavelmente você já deve ter visto várias normas que estão ali na Constituição que você pensa, meu Deus, por que essa norma está aqui? Por exemplo, aquela que fala da escola lá do Rio de Janeiro, que vai preencher no âmbito da União. Por que essa norma está aqui dentro, cara? Isso aqui poderia ser tratado em lei. Mas tudo bem, tá lá. Se tá lá dentro, é constitucional. E bem, agora que a gente viu todos os sentidos da Constituição, a gente pode tratar agora da pirâmide de Kelsen, que é muito importante e diz bastante também sobre o nosso ordenamento jurídico, a estruturação dele, tá? Então vamos lá, o poder constituinte originário tem aula completa só sobre o poder constituinte originário, adotou o sentido jurídico, né? Marca aqui, ó, adotou o sentido jurídico para a Constituição Brasileira de 88. Assim, a CF é a norma suprema que serve de base para inferiores para Resumidamente, a Constituição está no topo e tudo abaixo dela é infraconstitucional. E o que for contrário ao texto constitucional será inconstitucional, tá? Assim, é umas palavras meio complicadas de se falar, até de se gravar, mas é mais ou menos isso. Então, aqui a gente tem a pirâmide de Kelsen, é assim que ela funciona. CF aqui em cima, aqui embaixo, óbvio que isso aqui é ilustrado com base no nosso ordenamento jurídico, tá? Temos emenda constitucional e tratados internacionais, você já vai entender por que eles estão juntos. Temos norma supralegal, leis e medidas provisórias, decretos, portarias e resoluções. Olha só, artigo 59 descreve o processo legislativo fazendo parte dele. Leis ordinárias, leis delegadas, leis complementares, medidas provisórias, decretos legislativos, resoluções. Mas, olha só, perceba que o artigo 59 ele não fala de tratado internacional e nem de norma supralegal. Você fala, ué, como assim? Vamos lá, deixa eu te explicar primeiramente sobre os tratados internacionais. A emenda constitucional número 45 de 2004, né, deixa eu marcar para você, ó, ela acrescentou o parágrafo 3º ao artigo 5º, o famoso artigo 5º, e disse o seguinte: deve ser considerado como emenda todo tratado internacional que verse sobre direitos humanos, ou seja, não é qualquer um, tá? Que forem aprovados sobre o quórum de aprovação de uma emenda. Ou seja, a emenda ela tem um quórum específico, ou seja, uma quantidade de votos que é necessário para ela ser aprovada. Se o tratado internacional for aprovado nessa mesma quantidade, ela vai ser considerada, então, uma emenda. Só que aí vem um problema. E os tratados internacionais antes de 2004 que não seguiram essa regra? Bem, o STF, então, decidiu por criar essa nova categoria, que seriam as normas supralegais, ou seja, aqui dentro estão todos os tratados internacionais que não foram aprovados nesse rito instalado pela emenda número 45. Tá? É basicamente isso. Então, partindo já para a nossa revisão e finalizando o vídeo de hoje, a gente viu o sentido sociológico da Constituição deveria ter uma força social para ser válida. No sentido político, uma mera decisão do poder constituinte. No sentido jurídico, a Constituição seria uma norma jurídica suprema. Sentido culturalista é formado por normas fundamentais com base na cultura do país ou de uma região, né? Por fim, sentido material leva em consideração o conteúdo. E sentido formal considera que ela deve estar apenas dentro da Constituição. Está dentro é constitucional. Você considera que basta estar dentro da Carta Magna. E na segunda parte, aqui falando sobre a pirâmide, né, a gente viu que a Constituição adotou o sentido jurídico, assim a Constituição é a norma suprema que dá validade para todas as outras. Além disso, você entendeu que os tratados internacionais sobre direitos humanos ratificados depois de 2004, como eu expliquei, passaram a ter status de EC, ou seja, emenda constitucional. E os tratados anteriores a 2004 ganharam status de supralegal. Tá? Aqui, status supralegal, marcado completo e status de EC. Bem, é um videozinho até curto,
eu acho, tá? Mas é um conteúdo bem interessante. Você precisa ter em mente alguns conceitos aqui que eu te dei. Por exemplo, que a Constituição ela adotou o sentido jurídico para a nossa Constituição, ou seja, ela é a norma suprema que dá validade para todas as outras. A norma que ferir o texto constitucional será considerada inconstitucional. E sobre os tratados internacionais, a emenda constitucional número 45 de 2004 considerou que todos os tratados que versam sobre direitos humanos não vá confundir e não vá vacilar na hora da prova. Não é qualquer um, que tratam de direitos humanos. Que forem aprovados no rito da emenda, será considerado uma emenda também. E os tratados antes dessa regra, né, ou seja, antes de 2004, foram alocados ali como status de norma supralegal. Show? Cara, você tá vendo que é um conteúdo simples, fácil de se entender, mas que é muito importante. Você precisa ter esse conteúdo em mente. Beleza? Então compartilha esse vídeo com seus amigos. Vídeos aqui no canal todos os dias, ao meio-dia. Se inscreve, deixa seu like. Tá? Minha rede social é o Instagram, aqui eu mais estou ativo, né? @Guilherme Pérez Jus, me segue lá. E eu te vejo aqui amanhã. É nóis e falou!